Então a gente tem uma diminuição de 30% no volume de irrigação, tá? Tanto por perdas de evaporação, quanto por esse favorecimento, né, nos processos hídricos, né? O solo começa a acumular água. Porque quando o solo está compactado, nessas áreas de produção de hortaliça em canteiro, elas têm uma compactação para baixo do canteiro, a gente tem problema de infiltração. Então, se a gente tem já irrigação por aspersão, o solo já está úmido e chove, a enxurrada vem e leva mesmo esse solo que já está carregado de água e não tem estrutura. Quando a gente estrutura o solo, como a gente viu naquela figura, a água ela se acumula ali, ela não escorre. Quando a gente vê uma estrada de chão, por exemplo, choveu, a água vai bater ali, ou um solo muito compactado, ela bate e escorre. Num solo bem estruturado, ela vai infiltrar. Então a gente começa a formar uma caixa d'água embaixo do solo, para a gente aproveitar toda a água e não jogar ela para fora da nossa propriedade, certo? Então o sistema de plantio direto de hortaliça tem esse benefício também, que é o que está acontecendo aqui, né? Então essa é uma área em Angelina, em Santa Catarina. Então lá os caras estão produzindo na montanha, isso aqui é agricultura de montanha, né? Então com palhada, sem erosão. Então solo estruturado, você vê o vale que é aqui, né? Então solo estruturado e planta de cobertura, tá? Só que aqui é umas áreas, como eu estava comentando, uma outra dinâmica do que a gente tem aqui no Paraná. Como uma área aqui é muito grande, né, acho que são 20 hectares, eles conseguem fazer 2 plantas de cobertura aqui, no verão e no inverno. Então eles têm cobertura e o solo bem estruturado e conseguem fazer esse plantio de brassicas aqui em montanha, né? Para a gente ver o poder que tem esse tipo de sistema. Obviamente que seria muito melhor que fosse uma agrofloresta aqui, né, com produção de hortaliça, fruta, árvore, um ambiente declivoso desse, é o que se encaixaria melhor. Mas a realidade da família não é essa, a realidade da família é a produção de hortaliça. Então eles já estão num processo daquela figura que a gente viu lá no começo da apresentação. Eles já estão nesse processo de evolução, né, da agricultura, da agricultura, nesse processo de transição agroecológica, né? Beleza. Dito isso, como que a gente faz para iniciar rapidamente, para a gente ir para as experiências, né? Coleta de amostra de solo, basicamente é isso, né? Então de 10 a 20, 20 a 40, a gente vê em algumas amostras uma diferença de 10 a 20, 20 a 40 nessas áreas, principalmente de alumínio, para a gente corrigir. Então por isso que a gente faz essa amostragem de 0 a 10 e de 20 a 40, para tentar ter um diagnóstico melhor de como está esse solo. Então aqui a gente coletando lá em Arapongas, né? Análise do perfil de solo, então a gente faz esse diagrama, né? A gente abre uma área que vai iniciar o SPDH, a gente faz uma trincheira, né, de mais ou menos uns 50 centímetros, e a gente faz esse diagrama para analisar como que está a cobertura, matéria orgânica, estrutura, compactação, o enraizamento, né, a macrofauna, umidade e erosão. Então a gente faz esse primeiro diagnóstico para a gente ir avaliando como é que vai ser o sistema, né, como o sistema vai estar ao longo dos anos. Então daqui a um ano de SPDH a gente vai abrir essa trincheira de novo, vai pegar o diagrama e vai ver o que a gente evoluiu aqui, como é que está, né, que pé que está o nosso solo. Tá? Então aqui a gente fazendo numa área lá em Arapongas, tá, num dia de campo. Essa área aqui foi um mix, a gente vai mostrar um pouquinho mais dela, foi um mix com plantas de cobertura de inverno, nabo, tremoço e aveia. E se eu constatar que eu tenho compactação, o que eu devo fazer? Em caso de compactação, a gente faz o uso mecanicamente para fazer essa quebra da compactação, e logo em seguida a gente já entra com planta de cobertura para a gente agregar esse solo. Tá? Não é só ficar passando escarificador toda hora, então a gente já vai passar para quebrar, e a gente já vai entrar com as plantas de cobertura para estruturar. Então esse volume de raiz aqui, né, para segurar esse solo que a gente vai ter desagregado. Tá? E aí, feita a análise de solo lá, a gente vai fazer essa correção com calcário, adubação corretiva com fósforo e potássio. Tá? Então, feito isso, a gente implanta as plantas de cobertura. Essa é uma área, aquela que a gente viu que tinha ciclos, né? É uma área com mucuna.
Tá? Então, um produtor que ele produzia as brassicas durante o verão, durante o inverno, né? E depois no verão ele deixava a área praticamente com as plantas espontâneas. Então a gente começou a inserir aí aos poucos, né, as plantas de cobertura. Tá? Essa aqui é a mucuna cinza. E colocamos as plantas de cobertura. Tá? A gente vai ter que começar a pensar o quê? Nas nossas mudas. Né? Começar a pensar nas nossas mudas. Essa muda aqui, para vocês, ela está bem nutrida, está bem saudável. Está bem saudável. Essa é uma muda de tomate muito bem produzida, né? A gente vê que essas primeiras folhas aqui, a gente fala que são as folhas cotiledonárias, elas estão verdinhas, então a gente não viu ainda a translocação, né? Então são plantas que estão muito bem preparadas para a gente estar colocando no campo. Como que a gente analisa isso? Então, um aspecto foliar, e a gente tira ela da bandeja para ver como estão as raízes. Está bem formado o torrão, se essas raízes estão claras, não tem raiz escurecida, apodrecida, né? Em mudas novas, normalmente a gente vê isso. Em mudas velhas, a gente começa a ver já um escurecimento, né, dessas raízes dos torrões. Tá? Se não está agregando no torrão, quer dizer que não está tendo um bom desenvolvimento radicular. Então tem que tomar muito cuidado, que a gente vê claramente que tem um excesso de irrigação. Então, principalmente o produtor que produz a sua própria muda tem que ter esse cuidado, né? Não adianta a gente colocar uma muda dessa no campo, numa área com muita massa, né, que ela não vai conseguir se desenvolver direito, ela já é totalmente prejudicada. Então, dessas 4 figuras, qual que é a muda mais preparada para o campo? Da direita superior, perfeito, né? Porque a gente vê as folhas cotiledonárias verdinhas, né? 3 a 4 folhas prontas para ir para o campo, tá? Essa muda aqui de brócolis, tá? Aqui a gente já vê translocação das folhas cotiledonárias para as de cima, então isso já é uma planta que já está com fome na bandeja, então assim, já é um bebê com fome, né? Já vai ter seu crescimento prejudicado. Aqui a gente vê uma muda muito velha na bandeja, que já está roxeada, já está com deficiência de fósforo, já perdeu as folhas cotiledonárias também. E aqui nem se fala, né? Uma planta que já está desesperada para sair do berço, né? Já está apertadinha ali no berço, está tentando sair e está estiolada, totalmente com deficiência. Então nem adianta colocar isso no campo. Então, para fazer o SPDH, a gente tem que levar já uma muda pronta, uma muda saudável, para que ela tenha uma vida saudável. É igual criar nosso filho, né? A gente quer que ele fique saudável do começo ao fim da vida, né? Feito as mudas, né? Até esse slide aqui é um slide do colega da EPAG, tá? Feito as mudas, a gente vai para os equipamentos, né? Que era um tema também que o Moro pediu para a gente comentar aqui, né? De equipamentos, né? Então a gente botou a nossa planta de cobertura, já estão com as nossas mudas prontas, a gente vai fazer a rolagem ou a roçagem, o manejo das nossas plantas de cobertura para estar entrando com as mudas, tá? Então esse aqui seria o ideal, a gente tem esse implemento aqui que chama rolofaca, tá? Esse aqui seria o ideal para a gente, né? Então assim, ele não corta a palha, ele simplesmente deita, tá? E qual que é o ponto ideal para a gente deitar? O ponto ideal para a gente deitar qualquer planta de cobertura, aveia, milheto, é o ponto de grão leitoso. A hora que a gente pega o grãozinho e estoura ele, tá? Fica aquele leitinho. Então esse é o ponto ideal, porque é o ponto que a gente não vai ter menos problema com rebrota depois, tá? Se a gente faz ele muito cedo, a planta tem energia ainda para rebrotar. Então o ideal é a gente deitar ele nesse ponto para ela acamar e ficar ali. Então só aqui a gente já evita o uso de herbicida, tá bom? Não é que o uso de herbicida ele é proibido no SPDH, não é isso. A gente até usa ele como ferramenta muitas vezes, até para o produtor dar o início, né, no sistema de plantio direto. Mas o ideal é a gente já rolar e plantar ela no verde. Rolou, cortou e já plantou no mesmo dia, se possível, tá? Se eu não tenho capital para ter um rolo-faca desse, eu posso adaptar a rolagem com pneus ou toras para a gente deitar essa massa aqui, tá bom? Esse aqui é um produtor no assentamento que eu atendo ali em Arapongas, né?
Então ele adaptou a tobatinha e o pneu de caminhão para deitar. Funcionou muito bem. A gente vai ver essa área aqui. Tá? Ou se não, pode ser também com um barril. Se for áreas pequenas, né, um barril a gente vai rolando e vai deitando ele. Rolado, a gente precisa cortar essa palhada. Então, pode ser com equipamentos mais sofisticados, né, os discos de corte. Só que os produtores eles têm adaptado muitas coisas para a realidade deles. Então, a SPDH não existe uma máquina, hoje a gente põe lá no Google e compra lá uma máquina para se ter plantio direto de hortaliças. Os produtores eles têm adaptado, né? Assim como ele adaptou aquela tobatinha com pneu de caminhão, o pessoal tem adaptado, né, os discos de corte, tem feito, né, usado os serralheiros aí para o professor Pardal aí para criar máquinas, né? Então aqui um disco de corte, já com uma botinha para abrir o sul, né? E tá já fazendo o plantio. No caso, essa máquina também aqui usa mais ou menos o mesmo princípio. Ela já tem o rolo faca e já está acoplado já ao disco de corte. Então ela já vem enrolando e já vem riscando, cortando e riscando, né, para entrar com as mudas. Porque a gente faz adubação de sistemas no SPDH. Então não vai entrar adubo agora nesse suco de plantio. A ideia é adubar o sistema antes, colocar as plantas de cobertura, deitar e já plantar. Então aqui como que fica naquela foto que a gente viu, essa máquina trabalhando, né, ela fica assim. Corta e só faz o plantio nesses ciscos. Essa aqui é uma máquina adaptada do seu cérebro, de Marilândia do Sul, que ele colocou o disco de corte em cima de onde ele senta aqui no tobatinho e vai, né? Aqui isso que a gente podia tentar dar uma adaptada ainda, colocar um eixo aqui para não ficar tão desconfortável para ele, né? Mas já é uma ideia aí, tentando inovar um pouco mais no sistema de plantio de hortaliças. Tá? Esse aqui é esse produtor do mesmo tobatinho que a gente viu puxando o pneu de caminhão para deitar, é uma enxada rotativa que ele tirou todos os dentes, só deixou um no meio e trouxe tipo uma botinha também, né? Ele acoplou aqui para estar afundando mais o suco, tá riscando, né? Então, para cortar a palhada, como ele não conseguiu acoplar um disco de corte, ele deixou a enxada rotativa. Isso traz um pouco de problema porque a gente acaba expondo um pouco mais o solo. Mas assim, é o que a gente tem na mão e a gente vai fazendo conforme a gente vai se adaptando. Tá? Feito isso, a gente já viu todo o processo passo a passo como faz. Né? Então aqui, riscou, fez o plantio e aí é só conduzir a lavoura. Tá bom? Então algumas experiências, né, que a gente tem tido, né, no estado e alguma experiência no nível nacional, principalmente em Santa Catarina. Tá? Na região metropolitana de Curitiba, né, o colega nosso lá, o Thiago, ele cedeu essas fotos para mim, para fazer essa apresentação. E lá eles têm um problema, né, com a Sanepar está fazendo uma barragem lá no Miriguava, e tem um projeto lá que está incentivando bastante o SPDH para a preservação das águas, né, de abastecimento da região metropolitana de Curitiba. Então lá eles estão desenvolvendo bastante essa questão do sistema de plantio direto. Tá? Então a gente vê aqui uma área que adotou o SPDH e ao fundo a gente consegue ver o que não deve ser feito. É você fazer canteiro e ainda morro abaixo. Tá? Então, isso aqui é uma questão operacional deles lá, né? Então eles acabam fazendo um sistema morro abaixo, questão de manobra de trator e tudo mais. Mas, enfim, é totalmente desaconselhável a gente desestruturar o solo e ainda colocar morro abaixo, né? E aqui a gente já vê uma situação totalmente inversa, né? E muito mais adequada agronomicamente, né? Para estar produzindo. Né? Então aqui, aquele brócolis, né, que a gente viu no começo, né? Aquela flor na palhada do milheto, a gente vê aqui já a folha do milheto. Tomate a céu aberto com palhada de aveia. Aqui pimenta na palha de aveia. E a experiência que eu tive, né? Eu acabei no começo da apresentação não falando, mas eu fiquei 5 anos na região de Cornélio Procópio, trabalhando muito com produção orgânica lá. Só que alguns produtores que não eram orgânicos, a gente tentava trazer esses elementos do SPDH, né, de boas práticas agrícolas para tentar melhorar um pouco, né, a produção. A gente sabe que a produção convencional de hortaliça é um problema sério que a gente tem, né, em questão de uso de agrotóxico e também de
de desenho de propriedade, né? Então, assim, muita mobilização do solo, muito insumo, muito adubo químico, custos altíssimos, né? Então, a gente sempre tentava trazer junto aos produtores que a Emater, né, o IDR atendia na época, essa perspectiva de inovar, trazer as plantas de cobertura, né, tentar fazer um sistema de produção um pouco mais, mesmo no convencional, um pouco mais coerente, né, agronomicamente e também para o bolso do produtor, e ambientalmente também. Então aqui uma área com braquiária, e no caso aqui ela não foi enrolada, ela foi dessecada com herbicida, né, e ele, com o implemento, com um escarificador que ele tinha, né, ele fez uma adaptação e fez os ciscos para o plantio de brassica. Então a gente vê aqui produção de repolho, né, na palhada da braquiária. Então é essa área aqui, com essa produção. Então a gente tem uma exposição um pouco maior do solo, né, mas os corredores estão limpos. Né? O produtor não suja a bota aqui para fazer a colheita. Então aqui a evolução, né, do repolho. Então a própria planta, né, ele vai conduzindo aqui, ele faz uma capina aqui, né, mas a própria planta já começa a ocupar esse espaço e depois já não tem mais problema com o mato. A gente vê aqui nos corredores que o mato não é um problema. Tá? E o mato também que cresce aqui, ele roça e mantém roçado, né? Não usa herbicida daí a partir daqui. E também não precisa ficar capinando, que eu acho que é a operação mais desgastante para o agricultor. Né? Então, além de tudo, né, a gente evita, né, diminuir um pouco essa mão de obra maçante, né, e a gente pode se dedicar a outras coisas na propriedade. Né? Então, aqui a mesma área, tá? A gente tinha essa área aqui com a braquiária e a área de baixo com a braquiária também na produção de abobrinha menina. Tá? Então, ele só fez aqui, abriu a palhada, depois de dessecado, fez os berços, adubou e fez o plantio das mudas. Tá? Saiu uma abobrinha de excelente qualidade, praticamente zero aplicação de inseticida, né? E o melhor, né? Ela já sai limpa e pronta para ir para o mercado, é só colocar na caixa. E a gente sabe que quem produz abobrinha, ela é muito melindrosa, né? Se tiver com a unha um pouco comprida, se for tentar lavar ela, você vai riscar ela, já vai soltar aquela nódiazinha, né? E vai perder qualidade. Então a gente vê um produto de excelente qualidade, né? Uma produção muito boa e com custo, né? E com a palhada e todos os outros benefícios que a gente tem, principalmente a braquiária, né? Que tem um sistema super agressivo, de sistema radicular super agressivo, e que vai descompacta o solo, né, e cria uma dinâmica muito mais complexa do que se esse solo tivesse exposto. Né? Então ele foi até matéria na época na Folha Rural, né? A gente estava com um pouco de dificuldade de achar um sistema de plantio direto de hortaliça na região, e o Reginaldo Pagode, lá de Cornélio Procópio, recebeu eles lá na época. Uma experiência que a gente tem também na área de Cornélio Procópio, aí ele tem muito plantio protegido, né, cultivo protegido. Então a gente começou a tentar introduzir os produtores, esse aqui por acaso é um produtor orgânico, né, mas começou a introduzir também dentro das estufas as plantas de cobertura. Tá? Então aqui é um milheto na propriedade do Zé, lá em Nova Fátima, né, e aqui na propriedade do Tiago, ali em Nova Santa Bárbara. Tá? Então a gente tentava colocar na dinâmica da rotação, que é muito complicado na hortaliça, né? A gente colheu, já planta outra, colheu, já planta outra. Então a gente tentava colocar plantas de ciclo rápido para pelo menos fazer essa rotação e trazer cobertura para dentro do cultivo protegido também. E a nossa experiência atual, né? Atualmente eu estou no IDR de Arapongas, né? E a gente está fazendo um trabalho com SPDH no assentamento do Orcelino Afilador, né, que fica no município de Arapongas. Então aqui a gente tem uma área com um mix, foi aquela área que eu falei lá atrás, né, com um mix de plantas de cobertura de inverno, nabo forrageiro, aveia, tremoço azul e centeio. Tá? Qual foi um pouco da dificuldade que a gente teve aqui? Né? O nabo forrageiro é muito agressivo, ele passou todo mundo. Então, às vezes, assim, a gente precisava diminuir um pouco de volume de semente de nabo, né, e focar mais na aveia, no tremoço, para que conseguisse desenvolver melhor todo mundo. Então, o nabo acabou passando todo mundo. Mas a gente conseguiu depois rolar
Uma parte a gente rolou, uma parte a gente dessecou. Né? Onde a gente rolou, a gente conseguiu, né, muito mais palhada, a palhada ficou muito mais tempo do que a gente dessecou. Parece que